Queridos amigos, claro que eu estou comovida, estou emocionada e eu usaria as outras palavras do léxico da amada língua portuguesa para definir minha emoção. Mas eu acho que dizendo obrigada, eu dou o primeiro passo para seguir adiante. Eu costumo pensar que eu sou uma mulher de sorte. Claro que eu burilei a minha sorte, eu trabalhei a minha sorte, mas a minha sorte sempre repousou no outro. Eu sempre achei que o mundo dos afetos era o mundo onde melhor eu cabia. Portanto, ao ser escritora, como o senhor sabe que eu sou, não é? E dou contínuas provas do meu amor à literatura, eu não fiz outra coisa senão pensar que a literatura não é um projeto individual, é muito um projeto coletivo, mas é um projeto através do qual, no meu caso pessoal, eu expliquei o que era o mundo que eu sabia, o mundo do Brasil. O Brasil foi sempre o meu epicentro, embora eu seja de origem espanhola e ame muito a Galícia, ame a Espanha, não é? Eu sou alguém que sou muito vinculada às minhas raízes e descobri muito cedo que eu era uma menina primeiro, hoje uma mulher, de dupla cultura. Ou seja, eu tinha em casa o legado da minha família, dos imigrantes. E eles então me explicaram de alguma maneira que eu tinha as portas do mundo aberto, que eu não somente dominaria o Brasil através da cultura, do conhecimento, como também a Espanha. Mas mais do que isso, eu percebi que essa dupla cultura ensejava que eu caminhasse pelo mundo, perambulasse e fosse até os gregos com absoluta naturalidade. Então, eu, meninazinha brasileira, me atrevi a tudo. Atrevi a saber, atrevi a conhecer, atrevi a interpretar e atrevi a transgredir. Porque a transgressão em prol da arte é essencial. Você não nasceu para ser bem comportada, você não nasceu para obedecer às normas e também para desrespeitar o caos. Você nasceu para recriar as normas e dar fundamentos à nossa civilização, que é a civilização nossa, o Ocidente, o cristão, que seja, eu diria que a civilização do mundo. Eu penso que desde menina também eu tive um grande amor pelo Brasil. O Brasil foi para mim, sabe, um país mágico, um país que me deu a língua portuguesa. De tal forma, essa língua portuguesa formou meu caráter, minha maneira de ser, que até hoje eu penso, meu Deus, que privilégio ter essa língua na minha algibeira, no meu coração. É uma língua que me associa ao mundo. Com ela eu abro portas, eu abro corações. Com ela eu entendo muito mais o que pode ser, enfim, a realidade, porque sem ela eu seria uma mulher cega. Eu não teria ouvidos, eu não poderia de modo algum estar aqui hoje com os senhores. Eu acho que todos nós, brasileiros, temos assim um compromisso com a nossa história, que não é fácil, não é uma história fácil, é uma história oficialmente de 500 anos, não é? Mas é uma história que fez a cada um de nós. Então, nós podemos muito bem chegar a ela, aos seus primórdios, aos seus fundamentos, né? E pensar, por exemplo, tomar como exemplo uma pessoa que me ocorreu agora, vou me permitir que eu preste uma homenagem, que hoje é santo, por acaso foi canonizado, que é José de Anchieta, né? Eu acho muito interessante como ele, tendo chegado ao Brasil com poucos anos, não sei, 18 ou 20 anos, né? Era de Canárias, um canário que estuda em Coimbra, portanto ele dominava a língua portuguesa, além da espanhola. Ele chega no Brasil, não é? E para conversar com os índios, aí, naquela época, você tem que entender que era natural você tentar catequizar. Hoje nos repugna a ideia, mas naquele momento o contexto histórico permitia que ele fizesse isso, né? Mas o que me impressiona é que ele aprende o Tupi-Guarani à perfeição, de tal forma
que ele escreve a primeira gramática tupi-guarani. Mas o que me fascina é que ele era um rapaz culto, falava latim, conhecia a história dos santos, os sacrifícios que foram impostos a eles, as crueldades, não é isso? Até porque para ser santo você tinha que padecer muito, não era fácil ser santo. Né? Então, ele, querendo catequizar os índios, ele busca uma via tão estranha. Ele, em vez de falar, por exemplo, das orações, não, ele fala dos heróis, que é seu conceito, foram os heróis romanos, que em nome da fé, para não abjurar a fé, foram esquartejados, umas barbaridades tremendas, foram grelhados, assim. E ele, então, no afã de prover os índios com saberes, com conhecimentos novos que eles não tinham, entendeu? Ele simula tudo. Tudo é simulação. Não no sentido de má fé, malévolo. Era simular no sentido de dar a você o que você não tinha, o que você não podia ver. Ou seja, ele explorava um exercício de imaginação. Ele fazia ver aos índios, todos eles sentadinhos no chão. Eu, inclusive, uma vez escrevendo sobre isso, eu me lembro que eu coloquei que talvez algum deles eram canibais e teriam nas cavidades dentais algum resto da carne humana, que mastigou e ficou lá e não escovou os dentes, não se escovaram os dentes, não é isso? Então, ele, nesse afã de mostrar a eles que havia outros mundos, além mar, além oceânico, além daquela florestazinha imensa, onde eles transitavam, perambulavam, né? Ele mostra, por exemplo, ele fala de Roma, ele faz ver que, por exemplo, o cenário em que eles estão, aquela árvore ali é um pano, era um telão de teatro. Ou seja, ele teatralizava a vida, ele teatralizava a realidade, entendeu? Ele fazia ver aquelas pessoas que, para buscar o caminho da fé, ou da crença, do que fosse, você tem que idealizar, você tem que inventar, você tem que ter um projeto social quase, um projeto, vamos dizer, imaginativo na sua cabeça para criar um mundo melhor. Ou seja, inventar não é falsificar a realidade. Inventar é dilatar a realidade para torná-la acessível, possível, e que ela provoque em você um restauro moral, um entusiasmo, uma alegria. Então, eu acho que quando o nosso Anchieta ensinou aqueles primeiros brasileiros, grandes brasileiros nossos, que sofreram tanto e padeceram tanto, né? Que havia uma outra realidade, além daquela que eles viviam, que se eles enxergassem aquilo que ele propagava, eles seriam pessoas mais ricas, mais enriquecidas. Então, todos nós, quando simulamos a simulação é a arte do possível, mais do que a arte do possível, é a arte do impossível. Né? Então, eu lhes dei esse exemplo, porque estamos falando de literatura, né? E quando a gente fala de literatura, você não tem vergonha de alargar a sua imaginação, de exagerar, de exceder-se, de ir além do necessário, né? E aqui estamos reunidos por quê? Para isso. Vocês não vieram de vossas casas para conhecer essa escriba brasileira, para que eu me cale, me silencie e diga, não, a vida é acanhada, vamos ser mais acanhados ainda. Não, nós viemos todos para crescer juntos, para enaltecer a língua portuguesa, para falar da literatura brasileira, desse Machado de Assis que foi aqui citado, que todo mundo sabe que é a minha paixão, de tal forma que até as minhas cachorrinhas já foram levadas até a estátua de Machado de Assis na Academia Brasileira e todas são fotografadas com ele. Todo mundo que vai à academia já foi fotografada junto com Machado, todo mundo vai, porque todo mundo quer me agradar. Então todo mundo presta tributo a Machado de Assis. Eu acho, eu tenho só alguns minutos, já que me disseram que eu tenho um tempo. O tempo que a senhora quiser, o tempo que a senhora quiser, o tempo que a senhora quiser. Muito obrigada. Mas eu sou perigosa, eu tendo a exagerar. Mas sabe por quê? De verdade, eu ao ter ficado, né, no lar literário,
Eu fiquei porque eu queria, porque a literatura me deu tudo. Ela não está em mim, eu não estou... Eu tenho que dizer sempre o seguinte, eu devo tudo à literatura e ela não me deve nada. Ela não está em falta comigo. Eu que estou em falta com ela sempre, que penso, meu Deus, eu peço que Deus me dê um pouco mais de vida, porque agora eu estou fazendo um novo romance, eu não paro. Você já acabei de publicar um livro chamado Uma Furtiva Lágrima, já teve edição portuguesa, brasileira, e agora em outubro eu vou para a Espanha para a edição espanhola. Mas de verdade é uma paixão a literatura, né? Ela não cessa. Ela cada vez me promete, não um texto melhor, não sei se é essa a intenção da literatura, mas a intenção de dizer, Nélida, siga adiante, prospere na literatura, tenha coragem de dizer o que você não disse até agora, amplie os seus conhecimentos, olhe para o mundo, não é? Não como se fosse a última vez, e se for, muito bem. Mas é que você olha o mundo como se ele fosse capaz de enriquecer sua vida. Mas ao enriquecer sua vida, você enriquece o seu país, a sua literatura do seu país. Bom, alguém quer fazer uma pergunta? Que eu sei que alguém há pouco me disse que queria me fazer umas perguntas. Eu não sei se há tempo para isso, mas não. Foi bom você falar isso, a senhora falar isso? Nós vamos ter, são aqui. Nós vamos ter essa oportunidade amanhã, ótimo, às 10 da manhã, nós vamos receber a Nélida na Câmara Municipal para exatamente esse bate-papo e às 19 horas também. Às 10 da manhã é direcionado ao público, aos professores e alunos. E às 19 horas ao público em geral. Aí vai ser o momento da gente fazer esse tete-a-tete com ele. Nós estamos encerrando esse momento, mas eu gostaria de dizer que eu fiquei muito emocionada com esse palco aqui, com o que ocorreu aqui, com o talento de vocês. Inclusive um talento muito interessante, as vozes que cantavam pareciam aquelas vozes antigas, com toda admiração. Não era uma voz assim, falsamente atualizada, falsamente moderna. É uma voz assim que vinha de longe, quase um canto-chão do Beneditino. Inclusive, quando o barco entrou, parecia uma nau catarineta, cruzando o Atlântico, né? Vindo em busca de novas terras, né? Os imigrantes e os navegantes, os desbravadores. Eu fiquei muito emocionada. Nélida, este mesmo palco, em 1924, com 17 anos de idade, partiu daqui, do trem Dercy Gonçalves, para ser estrela do nosso teatro brasileiro. Que beleza, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tive a honra, eu era editora assistente de uma grande revista cultural chamada Cadernos Brasileiros. Mas eu sempre fui além daquilo que me era dado fazer. Então, eu propus na reunião de diretoria que entrevistássemos Dercy Gonçalves. Não foi aceito, mas eu insisti tanto porque eu tinha a crença de que ela era uma grande atriz. Ela é uma mulher que abriu portas no teatro brasileiro, como o Procópio Ferreira, como o João Caetano do passado, né? Então, desde menina, minha mãe me levou para o teatro, eu conheci Dercy menina, de modo que eu tinha uma espécie de dívida de gratidão com ela. E eu fui cancelar o meu projeto, mas eu insisti e acabou que eu fui fazer essa entrevista. Existe essa entrevista, né? E ela falou muito de Madalena. Falou, naquele momento ela não tinha o projeto de fazer o seu mausoléu, que depois ela logrou fazê-lo. Mas ela me causou uma impressão, uma mulher artista, e ela me contou como sair daqui. Ela era bilheteira de um cinema, né? Não estou falhando, a memória não falha, e ela queria ir embora. Ela entendia que o mundo era vasto, largo, né? E que ela tinha que trilhar os caminhos da vida. E o pai era um protestante, se não estou certo, e levaria uma vida muito restrita. E ela então se encanta por um grupo de funâmbulos, gente mandengue que passa por aqui. Nas pequenas cidades do Brasil, eles iam passando, né? Iam deixando lembranças, memórias, né? Em troca das galinhas que ganhavam e dos ovos, né? Das couves e tudo mais. E ela então tem um pequeno namoro com um ator, mas nada além disso. E ela foge.
mais bem com a trupe. E o pai manda alguém buscá-la. E o policial, não sei bem, consegue trazê-la de volta. E pergunta se houve alguma transformação física nela, né? Aí ela, olha que mulher brilhante, ela se dá conta que aquela resposta definiria o seu futuro. Ela então mente: sim, eu já não sou mais donzela. Então o pai a expulsou e ela ganhou os palcos brasileiros, tornou-se essa mulher corajosa, né? Uma mulher que, vamos dizer, ofendia de forma inteligente a língua para dizer o que precisava ser dito, né? Eu acho que é uma das atrizes mais assim brilhantes que o teatro brasileiro. Recentemente, conversando sobre ela com a grande Fernanda Montenegro, nós duas, na nossa conversa, prestamos todas homenagem a Dercy Gonçalves. Muito bem. Salve, Dercy! Salve, Nélida! Muito obrigada, é uma alegria. E é com essa alegria que nós vamos agora para um momento formal, incrível, muito importante para a gente, que é o descerramento da placa. Vamos convidar o público em geral que dê a volta pelas laterais, porque é do lado de lá que nós vamos fazer esse descerramento. Nélida, você vem conosco. Pode passar aqui. Vem, deixa eu aqui também.